Eu sou um investidor que comprei a cota de um fundo. Um fundo ele tem uma fração ideal de um shopping. Então, esse shopping tem lá 200, 300 locatários que pagam os aluguéis, tem as despesas do shopping, chega um resultado, tem as despesas do fundo e esse resultado líquido chega na minha mão. Então, assim, o que eu, como investidor, ou analista, seja lá o que for, tenho que olhar a localização desse shopping, o adensamento dele, vetor de crescimento, resultados por metro quadrado, crescimento ou não de vendas, crescimento ou não de vacância, de fluxo de estacionamento, uma série de coisas, capacidade de expansão, concorrência e se ele tem um administrador com um mix de lojas interessante. Mas é que nem a CVM, ele tem que reportar isso de 3 em 3 meses? Como é que Não, vamos lá. Existem os informes e os relatórios que são publicados recorrentemente, mas isso já é meio que dado, é praxe. É porque isso, na verdade, cabe ao administrador do fundo. Ele tem que subir os informes mensais, trimestrais, anuais, demonstrações financeiras. Os relatórios gerenciais, eles não são obrigatórios, mas criou-se, dentro da autorregulação, uma praxe. A praxe para então, melhorar. se você faz e o outro não faz, não dá conta. O investidor olha, aliás, tem mais transparência. Na verdade, é uma briga boa, que um vai querendo fazer um relatório cada vez mais transparente do que o outro, cada vez mais robusto do que o outro. Né? Temos mais. Renda urbana. Esse está ganhando muito espaço. Na minha visão, é um dos setores que tem mais espaço para crescer. O que é o imóvel de renda urbana? Fica uma coisa meio gasosa, né? Renda urbana. O que é isso? Né? Basicamente, supermercados, atacarejos, clínicas de diagnóstico, mercadinho de bairro, data center, mercados menores, mercados maiores, escolas. Então, você tem um potencial gigantesco, porque o negócio é num ticket mais rápido. É aí onde entra o hoteleiro também? Não, o hoteleiro o hotel é um setor próprio, ele não desenvolveu muito no Brasil. Por quê? Porque o hotel, você tem que ter uma linha final que faça sentido para o investidor. E a linha final do setor hoteleiro ela é mais baixa. E aí, o fundo que assim, acabou dando um pouco mais certo no Brasil, que já tem há vários anos, é porque eles compram, só em São Paulo, eles compram e vendem unidades hoteleiras. Nesse caso, o gestor lá e o consultor do fundo, eles compram 200 unidades hoteleiras, unidade mesmo, não é a fração da unidade hoteleira, que é o que você falou. Ele compra a unidade hoteleira, os quartos, tira a receita daquele quarto e num dado momento, quando ele tem um ganho de capital ali, ele realiza vendendo essa unidade hoteleira e distribui o lucro para o investidor. Interessante. Mas replicar isso é muito difícil. Fazer isso em Goiânia, fazer isso em Palmas, fazer isso em Cuiabá, fazer isso em Porto Alegre é muito mais difícil. Em São Paulo é porque o turismo de negócio é muito grande. Você tem um interessado em comprar essas unidades hoteleiras. Então você consegue comprar isso em escala. Você compra no atacado e vende no varejo. Não é simples, tanto que é um fundo que tem um patrimônio pequeno frente aos logísticos, resumo da ópera, não é tão escalável assim. É igual o mercado residencial de fundos imobiliários, ele não é escalável. Não é fácil você comprar um prédio inteiro residencial. Gente, deixa eu falar uma coisa para todo mundo. A última linha é muito importante. E o fundo imobiliário ele tem que ser viável para o investidor pessoa física. Você, eu, nós todos aqui. Então não adianta a última linha ser muito baixa, porque não vai ter atratividade comercial daquele fundo. Então você tem que ficar sempre investindo em setores em que você entregue um resultado superior ao que uma renda fixa tradicional entrega. Esses dias a gente entrevistou... Que é a renda mensal, né? Que vai pingar na... Exato. Se a última linha... Você pega um imóvel residencial, aí você tem que agregar serviços, você tem vários... É isso aí que estão fazendo. É fantástico. Só que quando você coloca isso dentro de uma casca de fundo imobiliário, você ainda tem as despesas do fundo. O que sobra no final ali para o investidor, vis-a-vis o valor da cota, às vezes fica pouco atrativo. Então, aqui no Brasil a gente viu fundos de previdência americanos e tudo mais investindo em imóveis aqui no Brasil para justamente ter isso. Você ter uma receita ali, né, o aluguel... E ter serviços dentro para poder melhorar essa linha Mas final. Aí é um investidor mais institucionalizado. É outra coisa. Não é um FII. É um cara que está pensando em global equity, né? Ele está pensando em investir no equity Brasil afora. Entende que o mercado de São Paulo de estúdios, por exemplo. Isso, entendeu? Sim. Então é complexo, assim, não é tão trivial. É muito interessante isso. Né? Então você viu como é que a conversa com seu pai vai ser. Ele vai ter que ver o podcast. Ele vai ter que ver o podcast. É muito maior do que essa. A gente ficou no primeiro parágrafo, né? Então essa renda urbana tem muito. Aí tem hotéis, tem alguns ativos de agro, né? De silos logísticos. Silos, né? Exatamente. Né? O Fiago está crescendo bastante agora. Então você tem um Fiago de crédito, mas você tem o agro também de
Ele faz tipo uma recompra da terra, né? Você compra a terra e o produtor vai recomprando a terra e te pagando uma taxa pré-fixada. Então tem alguns modelos assim. Não é um CRA, não. É um... Não, o CRA Sim. é equivalente a um CRI, só que lá dentro do papel, né? Qual a diferença de um CRI para um FI? Não, vamos lá. O CRI é um produto clássico de renda fixa que você pode comprar diretamente. O CRI, na verdade, é uma antecipação de um recebível. Por exemplo, um loteador vendeu lá 1000 lotes e ele tem que terminar aquelas obras, por exemplo. Ou ele já tem uma carteira de recebíveis pronta e ele quer pegar aquele recurso, antecipar para fazer um outro loteamento. Isso, então ele usa o mercado de capitais para isso através de um CRI. E o lastro é o... Ele pega aqueles contratos que está lá o cara pagando o boletim todo mês, vai lá e paga o boletim, paga o boletim, paga o boletim. Ele empacota isso dentro de um CRI, né? E aí vende para o mercado esse pacote e pronto, você pode comprar isso diretamente, certo? Ponto. Agora, o que é um fundo imobiliário de CRI? Você compra uma cotazinha lá de R$100 e ele tem 100 CRIs lá dentro. Vai ter o de loteamento, vai ter o residencial, vai ter um mix hotéis, ali, multipropriedade, corporativo. Enfim, aí você tem vários setores, né? Hotelaria, você tem vários setores que você pode acessar. Logístico, você tem um contrato, olha só que legal essa operação. Você tem um contrato logístico com uma empresa lá de 10 anos. Você é o dono do galpão. Você vai receber durante 10 anos. Você pode pegar esse contrato e ceder e fazer uma operação de crédito, um CRI, com risco corporativo e dando como alienação fiduciária esse galpão. Você vai ter o risco corporativo lá de uma empresa listada na bolsa que está alocando lá. Sim. E aí você, empreendedor, pega esse dinheiro e vai construir um outro galpão. Olha que legal. Vai multiplicando. Bacana querendo isso, ou não, né? uma alavancagem, né? De certa forma, sim. Ele está usando dinheiro de dívida para fazer um equity. Sim, entendeu? Mas ele entende que o custo da dívida dele é menor do que ele vai ganhar no equity. Sim. Sempre é essa cabeça. Tem que ser, senão dá um efeito tesoura ali. Ele já... Exatamente. É interessante porque esse é o tipo de indicador que também é relevante para você saber como é que o fundo está se comportando do ponto de vista financeiro. Né? Às vezes o cara está muito alavancado, o risco financeiro dele é maior. Tá, só toma um cuidado, que aqui ele é um empreendedor. Eu, como fundo de CRI, cotista de um fundo de CRI, eu estou no risco da dívida dele. Que se der errado... Eu vou junto, né? Não, vamos lá. Foi bom vocês terem tocado nesse ponto. Vamos lá, vamos dar um passinho para trás. Você é um empreendedor, Mário empreendedor. Tem muito dinheiro, construiu um galpão e locou por uma empresa de alimentos de primeira linha que vai ter um contrato de 10 anos. Qual é o valor trazido a valor presente, né? Qual é o volume financeiro trazido a valor presente desse contrato? X milhões de reais. Imaginando que você vai receber 10 anos, trazido a valor presente. Então, por hipótese, tá? 30 milhões de reais. Eu te dou esses 30 milhões de reais e você vai me remunerar como? O contrato de aluguel que você tem com essa empresa é que vai pagar a parcela aqui. É isso aí. Pode ser que tenha um excedente? Pode ser que tenha excedente. Normalmente a operação tem um excedente e uma parte desse excedente paga a parcela e o excedente vai para você, Mário empreendedor. Aí você, Mário empreendedor, pegou 30 milhões. Foi lá no Diego, comprou um terreno dele e começou a construir outro galpão. O Diego vendeu o galpão para você e você vai construir outro galpão lá e vai desenvolver esse negócio. Só que você, quando pega o terreno e constrói um galpão, quando você local vender esse galpão, você vai ganhar tudo isso que você deixou de ganhar aqui no fundo de recebível, que você está pagando uma taxa para mim, por exemplo, de inflação mais 7. Aí você no equity vai dentro de uma TIR de médio e longo prazo ganhar mais dinheiro. Tirar a taxa interna de retorno. Exatamente, tá? Essa taxa interna de retorno. Então, é muito legal essa história. É muito bacana. O mercado de capitais, por isso que eu gosto de fundo imobiliário. Porque, na minha visão, é a forma mais democrática, não para o investidor, o compradorzinho de cota ali do dia a dia, mas para uma desintermediação bancária Brasil afora. É por isso que está isento, né? Fundo imobiliário, FIAGRO, aí tem FIINFRA, tudo, não é muito minha especialidade, mas essas alternativas de investimento, na minha visão, é para resolver um problema estrutural do Brasil.